Nesse momento, eu vou trazer um ensinamento para vocês, falando sobre a mortandade da grande tribulação. Eu vou ler para vocês aqui no livro do Apocalipse, no capítulo de número 6 e verso 8, que diz assim: Olhei, eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, o inferno estava seguindo, e foi-lhe dado autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar, através da espada, pela fome e com a mortandade, e por meio das feras da terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então foi dado a autoridade a esse cavaleiro do cavalo amarelo chamado Morte, para matar a quarta parte dos habitantes da terra. Nós temos uma conta estimada entre os registrados e os não registrados, uma conta de 8 bilhões de habitantes na terra. Louvado seja Deus. Porém, se morre a quarta parte de 8 bi de pessoas, fica apenas 6 bi. 2 bilhões de pessoas morrem através desse cavaleiro chamado Morte. As guerras do Anticristo. Eu quero deixar mais um texto para vocês, aqui no Apocalipse, no capítulo de número 9, a partir do verso 15. Aliás, a partir do verso 14, que diz assim: Dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrate. E foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matasse a terça parte dos homens. Então, esses 4 anjos que estão atados junto ao grande rio Eufrate, eles estão preparados para a hora, o dia, o mês e o ano. E quando eles for soltos, eles vão governar 200 milhões de soldados. E através desses soldados vai ser morta a terça parte dos habitantes da terra. Porém, o cavalo amarelo chamado Morte, através dessas guerras morre 2 bi de pessoas, que é a quarta parte dos habitantes. Porém, aqui no capítulo 9, no verso 15, morre mais através desses anjos que vão governar 200 milhões de cavaleiros, mais a terça parte dos 6 bi que restaram. Então, se morre 2 bi, de 8 bilhões morre 2 bi, fica 6 bi. E a terça parte de 6 bi de pessoas, 6 bilhões de pessoas, é mais 2 bi. Se morre a terça parte de 6 bilhões de pessoas, morre mais 2 bilhões de pessoas. Então, fica apenas a metade dos habitantes da terra. Porém, será grande a mortandade na grande tribulação. Porém, haverá o arrebatamento da igreja, acontecerá antes da grande tribulação, e Jesus levará para a sua glória milhões de pessoas. Porém, quando Jesus tirar da terra milhões e milhões de pessoas, e quando acontecer essa mortandade, que morre a quarta parte, depois a terça parte, então já não fica mais a metade dos habitantes da terra por conta do arrebatamento da igreja. Eu vou ler para vocês aqui no Apocalipse, ainda no capítulo de número 16, a partir do verso 8, falando sobre o quarto flagelo. Capítulo 16 do Apocalipse, verso 8, que diz assim: O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Então, o quarto flagelo, ou seja,
a quarta taça da ira de Deus é derramada sobre o sol, e o sol vai ficar muito quente, e os homens se queimam com intenso calor. Verso 9: com efeito os homens se queimaram com intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e não se arrependeram para lhe dar glória. Verso 10 do capítulo 16 do Apocalipse: derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentia. Então, o quinto flagelo é derramado, ou seja, a quinta taça da ira de Deus é derramada sobre o trono da besta. E o trono da besta se torna em trevas, se torna totalmente em trevas, e os homens remordiam a língua por conta da dor que sofria ou que sentia. Porém, essas trevas não é escuridão, essas trevas é dor mesmo, é ferida mortal, é por conta da temperatura do sol. Então, o quinto flagelo, a quinta taça derramada sobre o trono da besta, e os seus governos que estão ali reunidos com a besta, eles remordiam a língua por conta da dor que sofria. O verso 11: e blasfemaram o Deus dos céus por causa das angústias e das úlceras que sofria, e não se arrependeram das suas obras. Então, através da temperatura do sol, os homens sofrerão queimaduras, e nessas queimaduras gera feridas, úlceras malignas, câncer, e não escapa ninguém do trono da besta. Todos eles são queimados com o sol e são cometidos de úlceras malignas, queimados por conta da temperatura do sol. E eles remordiam a língua por conta da dor que sentia. Não é fácil. É a ira de Deus derramada sobre o trono da besta. Ouça o verso 12 do capítulo 16 do Apocalipse, falando sobre o sexto flagelo, que é a sexta taça da ira de Deus. Derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrate, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do lado do sol, do nascente do sol. Verso 13: então vi sair da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque eles são espírito de demônio. Então, quando a besta, o falso profeta e Satanás se vê atormentado com todos os seus governadores, que estão ali, todos os ministros do anticristo, que são cometidos por essa úlceras maligna, pela temperatura do sol, quando ele estiver sofrendo esse grande flagelo, eles vão ver que não tem mais saída, eles vão ver que não há mais solução. Então, sai da boca do falso profeta, da boca do dragão e da boca da besta 3 espíritos imundos, semelhante a rãs. Vou ler o verso 14: porque eles são espíritos de demônio, operadores de sinais, e vão se dirigir aos reis do mundo inteiro. Então esses 3 espíritos imundos saem da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, aqueles demônios que estavam operando sinais da mentira para enganar o povo. Quando eles estiverem sofrendo a queimadura terrível, quando eles estiverem angustiados, então esses demônios saem em procura dos reis do mundo inteiro. Eu vou repetir o verso 14 para que você entenda. Porque eles são espíritos de demônio, operadores de sinais, e se dirigirão aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia. Então esses espíritos imundos juntam todos os reis da terra para a peleja do grande dia. Que grande dia é esse? É o dia em que Jesus vai destruir os seus inimigos no Armagedon. Esses espíritos imundos juntam os exércitos do mundo inteiro
para o Amagedon, para